da mensuração é baixo. Não conseguimos alocá-lo diretamente aos produtos e serviços, necessitando de análises e critérios para que possamos alocá-los a cada produto ou serviço. Custos fixos são aqueles custos cujo montante independe do volume de produção, ou seja, se a empresa produzir mais ou produzir menos, estes custos continuam existindo independentemente do volume produzido. O gráfico a seguir ilustra claramente esta relação entre quantidade produzida e custos. Já custos variáveis são aqueles custos cujo valor acompanha o volume de produção dentro de certo período. Por exemplo, se a empresa produzir mais, os custos se elevarão na mesma proporção. Novamente, o gráfico a seguir demonstra claramente esta relação entre quantidade produzida e custos. Lembrando que, geralmente, os custos indiretos são fixos e os custos diretos são variáveis. Obrigado e até a próxima. E aí, esse vídeo deixa claro realmente a diferença de custos para despesas. Nós vamos também ter um videozinho falando sobre despesas, tá? Para que a gente possa formar mais o pensamento, tá? Porque toda a questão teórica é importante que a gente traga algo lúdico, como um filme, como até às vezes uma encenação, alguma coisa para fixar melhor a assimilação dos conceitos. Então, dando prosseguimento, nós vamos trabalhar... Billy, por favor, slide aí para a turma. Ok. Nós vamos trabalhar as competências de hoje. Quais seriam? Conhecer os conceitos e estabelecer as diferenças entre custos, despesas e investimentos. Então, custos, nós já vimos uma parte aí no vídeo, vamos explorar aqui mais. Basicamente, vamos trabalhar em cima exatamente do foco que esse vídeo trouxe. Vamos trabalhar em cima das despesas e de investimentos. Esse é todo o início para que a gente possa entender depois como se faz um orçamento. Essa é a base para que a gente possa entrar na nossa segunda aula, ok? Então, fiquem atentos para que a gente assimile os conceitos, para que na próxima aula a gente consiga acompanhar a formação de um orçamento, perfeito? Então, vamos nós. Introdução. Desde quando se faz orçamento? Simples. Orçamento, desde que o homem existiu, desde que o homem começou a pensar em estocagem, a pensar em guardar suprimentos para sua sobrevivência, que isso já se fala em orçamento. Por quê? É a forma de você guardar, de você prever um futuro. Orçar é tudo aquilo que você pensa na proximidade. É aquilo que você está planejando para alcançar lá na frente. Isso é orçar. Então, orçamento se faz desde que o homem se entende de gente que ele tem a necessidade de satisfazer suas necessidades. Desde o tempo das cavernas, que é aquela atividade quando os nossos ancestrais começavam a caçar, a pescar e faziam uma reserva, isso eles já estavam fazendo e trabalhando sem saber dentro de um orçamento que era para exatamente atender a uma demanda lá na frente. E quando se deve fazer um orçamento? Simples. Você deve fazer um orçamento sempre que você tiver um planejamento. Algo que você precise alcançar, você precisa orçar. Para você orçar isso, sabendo exatamente quanto você vai gastar em termos de despesa, em termos de receitas que você vai receber também, para você obter o seu resultado final. E qual é a missão do orçamento? É trazer exatamente os gastos e os investimentos à realidade mais próxima possível. Um orçamento, você nunca vai chegar a cumprir o orçamento em 100%, porque ele vai se aproximar. Mas é aproximar da realidade o mais próximo realmente possível. Não é você orçar e você chegar nesse orçamento e chegar a cumprir apenas 50%. Então você realmente estimou mal o teu orçamento. O orçamento ele tem que ser o mais próximo da tua realidade. E para isso você precisa ter o seu histórico. Você precisa ter um antecedente. Ah, professor, e quando eu não tiver um antecedente? Ocorre de você não ter o antecedente para poder fazer. Esse histórico você não tem. E o que é que você vai usar?
Você vai usar dos recursos disponíveis no mercado. Então você vai pesquisar em internet, você vai pesquisar em lojas, você vai fazer a sua pesquisa de campo para você trazer isso para a realidade mais próxima possível, para você saber que capital você vai precisar investir. Se isso for a questão de você estar lançando uma empresa ou você está fazendo uma expansão da sua empresa. E se for em termos de despesa, que você vai fazer algum produto que você precise comprar, alguma matéria, não matéria-prima, mas alguma matéria, vamos supor, de escritório, alguma coisa, você vai também fazer um orçamento para que essa sua despesa chegue o mais próximo possível da sua realidade. E quando você lidar com o investimento, da mesma forma, você vai pegar o investimento, que é aquela tua reserva, aquela tua sobra, que você está jogando lá para o futuro, você vai fazer também da mesma forma um planejamento dele para que você, em determinada data, tenha um recurso mais ou menos esperado de acordo com a projeção dos resultados de remuneração, vamos dizer assim, da inflação, da correção que você venha a receber por aquele dinheiro estar parado dentro de uma instituição financeira. Ou até mesmo dentro de uma instituição onde você passa a ser um acionista, ok? E o que significa orçar? Orçar, aqui, Billy, perfeito. Orçar significa aproximar-se de. É quando você chega mais próximo do resultado. É tocar os limites de. Você está chegando próximo ao limite, mas você não está no limite. Porque no limite seria os 100% que você teria que acertar. E orçar é como nós falamos já aqui no início, é você chegar mais próximo. Não é você chegar exatamente naquele nível que você determinou, tá? É correr em parelhas. É você correr lado a lado. Vai correndo passo a passo. E está também em paralelo. Certo? Em paralelo exatamente com aquilo que você está executando. Então você vai correndo, o orçamento ele pode ter várias fases. Ele pode ter primeira fase, segunda, terceira, e você vai correndo em paralelo com seus gastos aí dentro desse orçamento e acompanhando se ele está próximo do que você projetou ou não. Perfeito? Como fazer para ter mais certeza de que um empreendimento dará certo depois de colocá-lo em prática? Essa é uma questão complicada. Essa é uma questão que muitos empresários pecam por não orçarem. Se o empresário orçar, se ele se preparar antecipadamente, ele tiver aquela primeira fase de elaboração, como os veteranos que estão conosco aí, já passaram pela parte de planejamento, na parte de negócios, onde tem o sumário executivo, tudo mais, então ali é a hora que o empresário ele deve estar se preparando, orçando, fazendo o planejamento dele, orçamentário e estratégico da empresa. Então, é nessa fase que ele precisa se preparar. Então, como fazer para ter essa certeza? Não existe a certeza, mas existe uma proximidade. E essa proximidade vem exatamente através do orçamento. É aquilo que você vai colocar e, vamos dizer assim, ampliando tudo aquilo que você pense que vai ser necessário para a execução da sua empresa. Se é num caso de uma realização pessoal, vamos supor, no caso da construção de uma casa que você queira, então você vai orçar essa sua casa trazendo riquezas de detalhes que você pense para que você possa chegar o mais próximo da realidade orçamentária. Por exemplo, o piso. Você vai querer colocar o piso de quê? Um piso de cerâmica normal ou um piso de porcelanato? Então, se é um piso de porcelanato, você tem que ir ao mercado, pesquisar os preços dos pisos de porcelanato, que existem de vários modelos, tira uma média e joga esta média para o teu orçamento de acordo com a metragem que você tenha da casa onde você vai colocar. São as torneiras. Que tipo de torneira você vai usar? É exatamente a parte de tijolos, quantos tijolos você vai precisar. E você estimar tudo isso dentro do seu orçamento com a riqueza de detalhes. Você não pode esquecer dos detalhes por exemplo, a mínima coisa que seja parafusos. Então, se você entra nessa riqueza de detalhes, o teu orçamento ele chegará ao limite. Ele não vai
pontuar no limite, mas ele vai estar o mais próximo do limite que você traçou nesse planejamento orçamentário. É isso que você precisa fazer, descer a essa riqueza de detalhes para que você se aproxime o mais próximo realmente da realidade que irá ocorrer no futuro muito próximo. Porque você também não pode fazer um orçamento para algo que você vai realizar daqui a 4, 5 anos. Você até faz, mas você vai precisar estar corrigindo, ou você vai precisar utilizar uma moeda